Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando o átrio do tabernáculo. Mas antes de nós começarmos esse estudo, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, fica até o final, onde eu vou estar fazendo uma oração, abençoando você e a sua família. Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, nós vamos estar estudando o átrio do tabernáculo. Mas antes disso, vamos fazer uma breve revisão de como era o tabernáculo. A primeira coisa, a gente observa que nós temos um retângulo e esse retângulo formado por uma cerca de cortinas brancas sustentado por colunas, então delimita uma região chamada átrio. Vai ser o que nós vamos estar estudando hoje. Então, esse átrio, ele separava a região de fora do tabernáculo da região de dentro do tabernáculo. Ou seja, essas cortinas funcionavam como uma forma de barreira. Para entrar no tabernáculo, havia apenas uma única porta, ou seja, havia uma única maneira para entrar no tabernáculo. Era através dessa porta colorida. Uma vez dentro do tabernáculo, aqui dentro do átrio, observa o átrio, é toda essa região dentro desse retângulo. Então, uma vez dentro do átrio, então o adorador ele encontrava o altar de bronze, o altar do holocausto, onde a vítima, onde o animal era totalmente queimado. E após passar pelo altar de bronze, nós encontramos a pia de bronze, ou bacia de bronze. Então o israelita comum, ele somente poderia entrar pela porta e vir até diante do altar do holocausto. E na hora que ele terminasse o sacrifício, ele voltava para a casa dele. Já o sacerdote, ele podia continuar. Então, ele teria acesso à bacia de bronze para se lavar as mãos, lavar os pés e depois entrar na tenda central, na tenda principal, que é a tenda da congregação propriamente dita, que na verdade é o tabernáculo propriamente dito. Dentro dessa tenda haviam 2 compartimentos, como nós já estudamos. O primeiro compartimento era chamado o santo lugar, o lugar santo. Nesse lugar santo havia alguns objetos importantes, como a mesa com os pães da proposição, o candelabro e o altar do incenso. Separando separando o lugar santo do outro local, que é o lugar mais santíssimo, também chamado Santo dos Santos, existe um véu. Então aqui nós temos, dentro da tenda principal, nós temos 2 compartimentos, o santo lugar e o santíssimo lugar, também chamado Santo dos Santos. E separando esses 2 lugares, havia um véu. Então, o sacerdote poderia entrar todos os dias para ministrar diante do Senhor no santo lugar. Mas, além do véu, ou seja, no santuário santíssimo, ou seja, no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez, ou seja, na verdade era uma entrada dupla, no dia da expiação, que era o dia mais importante do calendário israelita. Então, esse é o tabernáculo, a estrutura geral do tabernáculo. Hoje nós vamos estar estudando o átrio externo, que é essa região limitada por essa parede, por esses muros de cortinas brancas, sustentadas por colunas.
Então, é interessante que, mais uma vez eu quero ressaltar, que o israelita, que um adorador, ele só poderia entrar no tabernáculo através dessa porta. E não havia uma outra entrada, apenas uma única entrada. Além dessa entrada, sim, tirando essa entrada, todo o tabernáculo estava coberto, estava cercado por esses muros de cortinas. Então, esses muros de cortinas impediam o adorador de entrar na presença de Deus. Então, mais uma vez, mostrando que somente existe um caminho até Deus. Se o tabernáculo é uma fotografia autenticada de Jesus, se o tabernáculo nos aponta uma maneira para nós encontrarmos com Deus, só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Então a porta representa justamente isso, o único caminho para nós chegarmos até Deus. Então o único caminho para nós chegarmos até Deus é através da pessoa de Jesus. Jesus mesmo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem outros caminhos. Existe apenas um caminho, apenas uma forma para nós acessarmos a Deus. Então, nesse local, uma vez passando pela porta, o israelita poderia estar aqui no átrio, e esse israelita que poderia entrar deveria estar cerimonialmente puro, limpo. Ou seja, somente alguém arrependido, somente alguém quebrantado pode entrar na presença de Deus. Então, o israelita rebelde, ele não poderia entrar pelo tabernáculo, porque se ele entrasse pelo tabernáculo, ele receberia o juízo de Deus. Então, somente os israelitas declarados cerimonialmente puros poderiam estar na presença de Deus. Então, quando alguém se aproximava, ele achava essa cortina de linho branco, formando uma barreira, com apenas uma porta de entrada. Então, essas paredes de cortinas brancas, elas tipificam a justiça divina. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós sentimos o peso dos nossos pecados. Então, o homem, ele é pecador. E a palavra diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala, em Isaías 64, que as nossas justiças aos olhos de Deus são como um trapo de imundície. Por mais que nós sejamos bondosos, por mais que nós façamos o bem, as nossas boas obras estão manchadas pelo pecado. Então, diante de Deus, nós sentimos a sua justiça. Então, nós sentimos que somos pecadores, nós vemos que Deus é santo, a santidade de Deus tipificada pelo branco das cortinas de linho, e nós sentimos que merecemos ser punidos, que merecemos o juízo. Então, diante de Deus, nós sentimos nosso pecado e nós reconhecemos que somos pecadores. O profeta Isaías, quando entrou no templo, e olha que ele era sacerdote, para entrar no templo, ele era um sacerdote. Quando ele entrou no templo, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quando ele viu a glória de Deus, ele sentiu o peso do seu pecado e ele disse: ai de mim! Eu sou um homem de impuros lábios e eu vi agora o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo. Então, diante de Deus, nós sentimos o nosso pecado. Diante de Deus, nós sentimos que merecemos o juízo, merecemos a morte. Mas graças a Deus, que Deus enviou uma maneira para nós podermos estar diante desse Deus Santo, que é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que o israelita que estava do lado de fora, o israelita pecador, o israelita quebrantado, que sentia o seu pecado, que sabia que precisava de Deus, quando ele se aproximava do tabernáculo, a primeira coisa que ele via era a cortina do átrio. E nós vamos ver agora como o que as Escrituras falam a respeito do átrio.
Mais uma vez aqui tem uma figura interessante que eu coloquei, aqui já até as medidas, aqui um pouco eu vou falar mais a respeito das medidas. Então, aproximadamente, então, esse retângulo tinha lados, aqui foi feito a medida em metros, de uma forma aproximada. Então, 25 metros desse lado do retângulo e 50 metros aproximadamente desse outro lado. Então, era um retângulo com área interna de 50 metros por 25 metros. Então, era aproximadamente. Nós vamos ver que, na verdade, era 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura. Mas aqui é apenas uma forma simplificada para a gente poder fazer os cálculos, para não ficar muito difícil fazer os cálculos. Porque as medidas são dadas em côvados. Existem vários tipos de côvados. Então, o côvado é a distância entre o cotovelo até o dedo médio. Então, essa distância é um côvado. Então, ela é aproximadamente 44 centímetros, 45 centímetros, embora exista o côvado mais longo. Então, um côvado é a medida aproximada de 45 centímetros. Mas muitas vezes eu vou estar arredondando para 50 centímetros, para meio metro, para ficar mais fácil a nossa análise. Então, aqui no caso, nós temos 22 metros e meio e aqui 45 metros. Mas vamos estar arredondando o côvado para ficar mais fácil. Então, seria 100 côvados aqui e 50 côvados aqui. Pensando em cada côvado como meio metro, então nós teríamos 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Vamos ver o que as escrituras dizem, lá em Êxodo 27, do 9 ao 15. Farás também o átrio do tabernáculo, ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do oriente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Então, observando essa imagem que eu retirei da internet, se nós tirássemos os objetos do tabernáculo e a tenda principal, nós ficaríamos apenas com esse muro de cortinas. Então, observe que nós temos que esse muro de cortinas, ele faz uma separação, mais uma vez, uma separação entre o lado externo e o lado interno. Existe apenas uma única porta, uma porta multicolorida, de tecidos multicoloridos. Observe que sustentando a cortina do átrio, existem várias colunas de bronze e com pontas de prata, que nós vamos estar estudando aqui um pouco. Então, é justamente essa ideia que nós temos. Então, ao olhar para a tenda da congregação, a única coisa visível ao povo era a cortina branca do átrio. Então, do lado de fora, a primeira coisa que as pessoas viam era a cortina branca. Esse muro de linho, ele deveria cercar todo o pátio externo.
que deveria medir 100 côvados por 50 côvados, exceto ao lado oriental, onde havia uma porta. Então aqui nós temos 100 côvados e aqui 50 côvados. Como o côvado é a medida do cotovelo até o dedo médio, então o côvado seria aproximadamente 45 centímetros. Como eu estou arredondando para meio metro, então, em alguns momentos eu vou estar usando a medida de 45 centímetros, outros momentos de meio metro, apenas para facilitar. Então, aqui teria o comprimento 50 metros e aqui 25 metros. Então, o muro de linho deveria ter 5 côvados de altura. Então, cada cortina ela ia ter 5 côvados de altura. Então, pensando no côvado como meio metro, então cada cortina teria 2,5 metros de altura. Então, era bem alto. Então, uma pessoa do lado de fora não dava para ver o que estava do lado de dentro, porque as cortinas de linho, elas escondiam o que estava do lado de dentro. Então, dava apenas para ver um pouquinho o topo da tenda da congregação, aqui dentro. Então, só o topo ainda parecia uma montanha, porque tinha cor do deserto. Vamos ver isso depois. Mas uma pessoa do lado de fora só conseguia ver os muros de cortinas de linho fino, linho branco. Então, como essas cortinas elas tinham altura de 2,5 metros, não dava para ver praticamente nada do que estava acontecendo lá dentro. Da mesma forma, o mundo não consegue ver aquilo que acontece dentro da igreja, aquilo que Deus faz no coração daqueles que o servem. Então, esse muro ele tinha 5 côvados de altura, então 2,5 metros de altura, e ele era apoiado por 60 colunas de bronze. Então, essas colunas aqui, se eu for contar essas colunas, eu vou encontrar 60 colunas com base de bronze com base de bronze. As colunas eram de bronze e a base era de bronze, só a ponta de cima que era de prata. Essas colunas deveriam ter ligamentos de prata e revestimento de prata no topo, como eu acabei de dizer. Então, isso é algo muito importante. O lado oriental, que dá para o Oriente, também teria 22,5 metros de largura. Então, esse lado aqui, que dá para o Oriente, então, pensando em côvados, daria 20, assim, aproximando o côvado por 45 centímetros, aqui teria 22,5 metros também de largura. Haveria também 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. Observe que nós temos 3 colunas aqui, 3 colunas aqui, 3 colunas aqui. Então, 3 mais 3, 6. Então, observe uma coisa bastante interessante. Nós vamos estar estudando que na porta havia 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Então, 4 colunas. 4 colunas sustentando a cortina da porta e 3 colunas desse lado e 3 colunas desse lado. Então, uma coisa bastante interessante, que incluindo as colunas da entrada do pátio, aqui as colunas da entrada, havia um total de 60 colunas. Então, tinha 20 colunas aqui, 20 colunas aqui, então 20 mais 20, 40. 10 no fundo, do lado ocidental, então 50. 50 mais 10 aqui na frente, do lado do nascimento do Sol, então 60. São 60 colunas ao todo. Então, 20 colunas do lado norte, 20 colunas do lado sul, 10 colunas do lado ocidental e 10 colunas do lado oriental, sendo que 4 sustentavam a porta e 3 ficavam desse lado e 3 do outro lado. Então, vamos ver o que as Escrituras continuam nos ensinando. Então, mais uma vez aqui para simplificar, para facilitar mesmo a nossa aprendizagem. Aqui, 20 colunas aqui, 20 colunas aqui, 10 colunas aqui
e 10 colunas aqui. Então, na porta tinha 4 colunas e a porta tinha aproximadamente 9 metros. Então, mais uma vez aqui, considerando o côvado como 45 centímetros. Então, aqui tem 45 metros aproximadamente, aqui 22 metros e meio aproximadamente, certo? Então, tinham 20 colunas ao norte, 20 colunas ao sul, 10 colunas do lado ocidental e 10 colunas do lado oriental. Mas, como o tabernáculo é uma fotografia, nós estamos conjecturando o tabernáculo como uma fotografia autenticada do nosso Senhor Jesus Cristo, então deveria existir algum significado para essas cortinas de linho branco e também deveria haver algum significado para essas colunas. Vamos ver o que as Escrituras nos afirmam. O Senhor Jesus Cristo, ele é descrito como tendo pernas como colunas de mármore. Interessante, não? Olha só o que diz Cantares 5, versículo 15. As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, esbelto como cedros. Que maravilha! O livro de Cantares, ele apresenta Jesus como um noivo, como um amado da sua igreja. A sunamita, no caso que é a moça enamorada, é a igreja. Então nós vemos essa figura de Cantares lá em Apocalipse. Nós vemos a figura do casamento do noivo com a sua igreja, de Jesus com a sua igreja, também nas parábolas de Jesus. Então nós podemos especular que o noivo lá de Cantares, o amado do livro de Cantares, é uma figura do Senhor Jesus Cristo, enquanto a sulamita é uma figura da noiva de Jesus, da igreja. Então o Senhor Jesus Cristo é descrito como tendo pernas como colunas de mármore. O profeta Jeremias, ele deveria ser uma coluna de ferro e um muro de bronze. Interessante, Deus usa uma figura importante para caracterizar o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele deveria ser uma coluna de ferro e um muro de bronze. Olha o que diz Jeremias 1, verso 18. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Que maravilha, que bênção! Colunas, aqui a gente observa até hoje, nos dias de hoje, coluna da ideia de estabilidade, da ideia de retidão, de unidade na obra de Deus. Então a gente vê a estabilidade de Jesus, a estabilidade do profeta. Então nós vemos a retidão do profeta, Jesus desafiando os falsos profetas, Jeremias repreendendo os sacerdotes, repreendendo os reis, sendo exemplo de pregação verdadeira, de testemunho fiel ao Senhor e às suas Escrituras. Pedro, Tiago e João também eram considerados como colunas da igreja primitiva. Olha o que diz Gálatas 2, verso 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, na igreja primitiva, Tiago, Pedro e João eram tidos como colunas da igreja. O vencedor é comparado a uma coluna no templo de Deus. Que bênção, não? Olha só o que diz Apocalipse 3, verso 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então o vencedor, aquele que for fiel ao Senhor, aquele que não abandonar a fé, ele vai ser tido como coluna na casa de Deus, como coluna no santuário do Senhor. Que maravilha!
que bênção! Como Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso. Agora, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre os materiais empregados na coluna, na construção da cortina do átrio. Nós já falamos que as cortinas eram feitas de linho. Eu já falei também que as colunas eram feitas de bronze, com pontas superiores de prata. E eu quero mostrar para vocês o que tipologicamente representam esses materiais. O linho. As cortinas de linho que cercavam todo o átrio, elas simbolizavam a retidão, a pureza e os atos de justiça. Olha só o que diz Êxodo 27, verso 9. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Então, as cortinas do tabernáculo, do átrio, eram feitas de linho. Olha o que Apocalipse 7, 13 e 14 dizem a respeito do linho. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as almejaram no sangue do Cordeiro. Lavaram no sangue do Cordeiro. Então, aqueles salvos que vieram da grande tribulação, eles que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, estavam vestidas de vestiduras brancas. Então, as vestiduras brancas, elas representam as pessoas que foram purificadas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e foram revestidas da justiça do Senhor Jesus. Representam, então, o linho fino, o linho branco, o linho fino retorcido, representa a pureza. Olha o que diz Apocalipse 19, verso 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Como eu acabei de dizer alguns minutos atrás, as nossas obras não podem nos salvar. Porque por mais que nós sejamos bondosos, por mais que nós façamos caridade, a Bíblia diz que as nossas justiças, aos olhos de Deus, são como um trapo de imundície. Então, por mais que nós façamos o bem, as nossas boas obras são manchadas por pecado. Mas no momento que nós reconhecemos que somos pecadores e aceitamos que Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para nos dar a vida eterna, nós somos cobertos nosso pecado é coberto pelo sangue de Jesus e nós somos revestidos pela justiça de Jesus. Nós somos justificados. A justiça de Cristo, ela é imputada a cada um de nós. Então nós somos revestidos pela justiça de Cristo. E é por isso que o linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Justificados, pois com Deus tenhamos paz por meio de Jesus Cristo. Então, o linho finíssimo representa a justiça de Deus, a justiça que é imputada a cada um de nós. Então, a justiça é tipificada pelo linho. Então, em duas maneiras. Pensando no homem. Então, no homem, então a justiça do homem, que é tipificada pelo linho, ela representa o tipo de justiça que Deus exigiu do homem lá no início, a qual ele não conseguiu alcançar e que o exclui da presença de Deus. Então, Deus exige santidade. Quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, o homem era como um espelho. Então, todas as vezes que Deus ia olhar para o homem, ele via a sua justiça, a sua pureza, a sua retidão refletida no homem.
Então, imagem e semelhança de Deus significa que Deus havia dado conhecimento para o homem, que Deus havia dado, que o homem era reto, que o homem era santo, que o homem ele estava livre do mal e que ele tinha domínio sobre as criaturas. Então Deus exige que o homem seja perfeito. Jesus diz lá em Mateus 5,48 que Deus quer que nós sejamos perfeitos. Então Deus criou o homem reto. Então Deus exigiu que o homem fosse reto. Mas o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo e a sua vida foi manchada pelo pecado. Então o homem não conseguiu cumprir o propósito de Deus. Ou seja, o homem não conseguiu alcançar a justiça que Deus exigia dele, porque ele pecou. E mais uma vez, o texto de Isaías 64, verso 6. Porque as nossas justiças, aos olhos de Deus, são como um trapo de imundície. Então, aos olhos de Deus, nós somos pecadores. Mas louvado seja Deus, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, o linho representa inicialmente a justiça que Deus exigiu do homem e que o homem não conseguiu alcançar. Mas também representa a justiça de Deus. O linho, ele é uma fibra vegetal de origem terrena. Isso representa Jesus na sua humanidade. Jesus, quando veio a esse mundo, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, Jesus não era 50% homem e 50% Deus, de maneira alguma. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus veio como um homem. E houve somente um homem nesse mundo que era tão alvo, que era tão puro, que era tão claro como as cortinas do átrio. E esse homem era Jesus. Então, mais uma vez aqui voltando, só a figura do átrio. Somente um homem, ele era tão puro como as cortinas do átrio. Era tão branco, era tão limpo como as cortinas do átrio. E esse homem era Jesus. Deus exigiu que o homem fosse justo, mas o homem pecou. E o pecado entrou no mundo e a justiça humana se tornou aos olhos de Deus como um trapo de imundície. Então, o homem, o que está fora do tabernáculo, ele não consegue entrar no tabernáculo por causa das cortinas, dos muros de cortina branca, que representam a justiça que Deus exigiu do homem. Então, somente um homem tão puro, tão branco, tão alvo, tão justo como as cortinas do tabernáculo, que poderiam entrar ali dentro. E somente Jesus conseguiu cumprir esse padrão. Então, Jesus representou o homem quando ele guardou a lei, quando ele cumpriu a lei, e ele, através da sua justiça, permite que cada um de nós também possamos entrar na presença de Deus. Porque a justiça que Cristo alcançou aqui na terra, representando o homem, ela é imputada, ela é transferida para todos aqueles que creem no seu nome. Que maravilha, como Deus é bondoso, como Deus é gracioso. Então a justiça de Deus exigiu o sacrifício de sangue. Jesus teve que morrer na cruz por cada um de nós. Jesus pagou esse preço. E é por isso que nós podemos ter acesso ao tabernáculo, podemos ter acesso à presença de Deus, ao santuário de Deus, por causa da justiça de Cristo. Então, o linho representa duas coisas: a justiça que Deus exigiu do homem desde o início, mas que o homem não conseguiu cumprir. Por isso que nós não podemos ser salvos pelas nossas obras. Por mais que nós sejamos bons, digamos assim, as nossas boas obras estão manchadas pelo pecado. Sempre vai existir uma motivação perversa, sempre vai existir um pensamento mau por trás. Ou seja, o nosso pecado mancha as nossas obras diante de Deus. Mas Jesus, ele, quando veio a esse mundo,
ele veio como Deus, mas também veio como homem, representando cada um de nós. E ele conseguiu alcançar o padrão de Deus, que Deus havia exigido. Então, somente Jesus era tão branco, tão claro, tão alvo, como as cortinas do átrio do tabernáculo. Louvado seja Deus! E ele pagou o preço para que a justiça dele fosse imputada a cada um de nós. Então nós não somos justos, nós que cremos em Jesus, nós não somos justos porque fazemos coisas boas, mas por causa da nossa fé, que faz com que a justiça de Jesus seja transferida para cada um de nós, seja imputada para cada um de nós. Então, como é maravilhoso crermos no Senhor Jesus, que abriu um caminho até Deus para cada um de nós. Amém? Agora também havia as colunas. Então as colunas, ela e suas bases eram feitas de bronze. Então olha só, aí eu estou mostrando as colunas. Então as bases e as colunas eram de bronze, um metal composto de cobre e estanho, resistente ao fogo, que como símbolo está ligada de julgamento, de juízo. Na aula passada eu disse para vocês que o bronze nas escrituras está relacionado ao juízo de Deus, ao julgamento. E essas colunas, elas sustentavam as cortinas. Então, o que suporta o juízo de Deus não é a autojustiça do homem, mas sim a justiça de Cristo. O que suporta o juízo de Deus é Jesus. Jesus ali na cruz, ele pagou o preço para os nossos pecados. Ali na cruz, ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser salvos. Na cruz, ele se fez pecado. Embora aqui no mundo, ele nunca tenha cometido um único pecado. Ali na cruz, ele tomou todos o pecado do mundo sobre si. Ele suportou a ira de Deus, quando Deus descarregou sobre ele, ali na cruz, todo o seu juízo, toda a sua ira contra o pecado humano. E ali na cruz, quando ele pagou o último pecado, ele disse, tetelestai, que significa, está consumado, está pago. Eu paguei o preço para a salvação de todos aqueles que creem em mim. Então, se nós cremos em Jesus, se nós reconhecermos que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nós passamos da morte para a vida. Ou seja, nós não vamos ser julgados. Por quê? Jesus pagou o preço, Jesus suportou o juízo de Deus para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser inocentados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, as colunas, elas eram feitas as colunas e suas bases eram feitas de bronze e as suas pontas de prata. O bronze representa o juízo. Então, o que suporta o juízo de Deus não é a nossa justiça. Nós não vamos ser salvos porque fomos bonzinhos aqui nesse mundo, porque fizemos caridade, mas foi por causa de Jesus. O que suporta o juízo de Deus é a justiça de Jesus. Então, o bronze era esse material. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. João 3, 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Que maravilha! Na época de Moisés, o povo rebelde foi punido por Deus quando Deus enviou serpentes. E aí, quando o povo era mordido por essas serpentes, ele morria, porque era um povo rebelde. Aí Deus mandou, quando o povo se arrependeu, Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze e colocá-la numa haste. E toda pessoa que olhasse, que era picada por alguma serpente e olhasse
para aquela serpente de bronze era curado na hora. Então, a serpente era um símbolo do juízo de Deus. Agora, uma coisa interessante é que muitas vezes a serpente é símbolo de Satanás. Então, na Bíblia. Mas como uma serpente também pode ser símbolo de Jesus? Então, é algo muito interessante. Porque Cristo, ele foi levantado na cruz pela mesma razão porque aquela figura de bronze foi erguida no deserto. O bronze representa julgamento. A haste sobre a qual a serpente de bronze foi levantada tipifica a cruz. E a serpente é o tipo de pecado que Cristo tomou sobre si ali na cruz. Então, aqui em João 3, 14 e 15, quando mostra que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, e todo aquele que olhasse para a serpente era curado, então isso significa que a serpente ali, nesse momento, a serpente de bronze, ela não estava ali representando o diabo, estava representando o pecado. Então, e o bronze representando o juízo. Então era um símbolo de Jesus ali na cruz, pendurado ali na cruz, recebendo o juízo de Deus, porque ali na cruz Jesus se fez pecado, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Jesus foi feito pecado ali na cruz. Então, aquela haste representando a cruz de Jesus, e o bronze da serpente representando o juízo. Então, assim, da mesma forma que Moisés levantou a serpente de bronze, Jesus foi levantado. O bronze representando o juízo. Jesus suportou o juízo de Deus. Jesus se fez pecado para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ali na cruz ele suportou o juízo de Deus, ele suportou a ira de Deus. E quando Jesus pagou o último pecado, ele disse: está pago, está consumado, eu cumpri minha obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha só que maravilha. Jesus, que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por cada um de nós, para que nós, pela fé, fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos salvos pela justiça de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, as colunas representavam a justiça de Cristo. Então as colunas eram feitas de bronze. As colunas eram feitas de bronze e as bases de bronze, mostrando que suporta o juízo de Deus é a justiça de Cristo. Mas as pontas eram feitas de prata. Os ganchos eram feitos de prata. Olha que maravilha! Na aula anterior, ou numa das aulas anteriores, eu disse que a prata representa resgate, o preço que Cristo pagou para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Olha só o que diz Êxodo 38, 25 a 28. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. 2.775 ciclos. Fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. Prata representando resgate. Então, os israelitas pagavam um preço de prata, representando
representando que eles foram resgatados por Deus. Zacarias 11:12. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então essa é uma profecia que aponta para Jesus. Jesus aqui na cruz, aqui nesse mundo, ele foi preso. E pagaram para que ele fosse entregue 30 moedas de prata. Os sacerdotes pagaram para Judas Iscariotes 30 moedas de prata, ou seja, o preço de um escravo. Então Jesus foi traído por 30 moedas de prata, mostrando o preço de que, que eles avaliaram Jesus. Jesus foi aquele que nos resgatou dos nossos vis procedimentos. Mateus 26, 14 e 15. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Então, conforme a profecia de Zacarias, o preço da redenção do mundo seria considerado a peso de prata. A prata é o símbolo da redenção que Cristo realizaria. Então, mais uma vez, quando o israelita se aproximava do tabernáculo, ele sentia. Observe que o tabernáculo estava no deserto, então havia areia. Do lado de fora havia areia, ele estava caminhando sobre a areia, o sol quente em cima. Então ele andando, imagine-se o israelita do lado de fora do tabernáculo, debaixo do sol quente, caminhando pela areia quente do deserto. Ali ele sentia o seu pecado, sentia a sua iniquidade, sabia que era pecador. E quando ele olhava para o tabernáculo, ele via as cortinas do átrio, as cortinas brancas, que representavam a justiça que Deus exigia dele. E aí o israelita, olhando para o tabernáculo, via que não tinha como entrar, porque ele era pecador, e somente alguém totalmente justo poderia entrar dentro do tabernáculo. Somente alguém totalmente santo, puro, reto, poderia entrar no tabernáculo. E ele sabia que não poderia. E diante da santidade de Deus, diante da justiça de Deus, olhando para as colunas de bronze, ele percebia que ele só merecia o castigo de Deus. Ele só merecia ser julgado e condenado por Deus. Mas quando ele olhava para o alto das colunas e ele via a prata, ele percebia que Deus havia pago o seu resgate com preço de prata. Que um dia ele enviaria Jesus para dar a sua vida, para que ele pudesse ser salvo, para que ele pudesse ser resgatado, para que ele pudesse entrar na presença de Deus. Não basta apenas nos encantarmos e nos comovermos. Precisamos reconhecer nossa condição de pecadores e reconhecer o Cordeiro de Deus como a nossa justiça. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e que você possa guardar no coração a mensagem que o átrio traz para nós no dia de hoje. Amém? E agora eu quero orar com você, abençoando você e a sua família. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças ao Pai eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia, Deus, dura para todos sempre, Pai. Ó Deus, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é justo, Pai,
porque o Senhor, ó Pai, é reto, Pai. O Senhor, ó Deus, é maravilhoso, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque não há injustiça no Senhor, ó Pai. Quando o Senhor estava aqui na terra, o Senhor, ó Pai, desafiou, Pai, os fariseus, os escribas, ó Deus, a apontarem algum pecado em Ti, Pai. E, ó Deus, eles não puderam encontrar nenhum, porque no Senhor não existe pecado, no Senhor não existe injustiça, no Senhor não existe parcialidade, Pai. O Senhor é justo, Pai. O Senhor é santo, o Senhor é reto, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Ó Deus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, quero pedir perdão pelos pecados, ó Deus, desse teu filho, dessa tua filha, Pai, que estão orando comigo agora, nesse momento. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica, Pai, de todo o pecado, Pai. Assim, ó Deus, como as cortinas brancas, ó Pai, representavam, ó Deus, a tua justiça, Pai. As colunas, ó Pai, representavam, ó Deus, o teu juízo, Pai. E somente o Senhor, ó Deus, poderia suportar o juízo, Pai, para que pudéssemos, ó Deus, termos a vida eterna. Bendito seja o Senhor, ó Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, Pai, no nome de Jesus. E agora, Pai, eu peço uma bênção especial, Pai, para esse Teu filho, para essa Tua filha, Pai, que, ó Deus, ouviu a Tua palavra hoje, Pai, que estudou comigo, ó Deus, as Escrituras, ó Pai, e, ó Deus, e que tanto precisa de Ti, Pai. Ó, meu Deus, visita, Pai, cada vida, Pai, visita esse teu filho, essa tua filha, que precisa da tua graça, Pai, que precisa do teu favor, ó Pai, nesse dia, Pai. Perdoe os seus pecados, ó Deus. Dê a esse teu filho e essa tua filha a fé, a esperança, Pai, o amor, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, ó Pai, ajude, ó Deus, cada um a vencer as lutas que estão enfrentando, Pai. Eu não sei quais os problemas que eles têm enfrentado, mas o Senhor sabe, Pai. Ó, meu Deus, cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Cura aqueles que estão sofrendo, Pai. Cura aqueles que foram diagnosticados com doenças incuráveis, ó Deus. Ó Deus, abençoa aqueles que estão tristes, ó Pai, aqueles que foram traídos por pessoas que eles tanto amavam, Pai. Ó meu Deus, aqueles que estão passando por problemas financeiros, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão precisando, Senhor Jesus, da Tua intervenção. Senhor Jesus, levanta a Tua mão poderosa, Pai, e abençoe cada um, Pai. Ó Deus, segura na mão desse teu filho, dessa tua filha que precisa de Ti nesse momento, Pai. Ó meu Deus, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, Pai. Ó Deus, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Pai, para que o povo de Israel pudesse passar, ó Pai. O mesmo Deus, ó Pai, que desceu dos céus ao Monte Sinai para se encontrar com o seu povo, é o mesmo Deus que nós estamos clamando agora, que nós estamos suplicando Teu favor, que nós estamos invocando agora. Somente o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Hebreus 13, verso 8 fala: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, será para sempre. Senhor Jesus, abençoa esse teu filho, Pai, essa tua filha, Pai, que precisam de Ti nesse momento, Pai. Segura, ó Deus, na mão de cada um deles, Pai. Dê a eles forças, ó Pai, em nome de Jesus. Pois essa oração que eu faço, confiado nos méritos do Senhor Jesus, confiado, ó Deus, na justiça e na misericórdia de Jesus, é no nome do Filho de Deus é que eu faço essa oração. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Então, que Jesus te abençoe poderosamente, que guarde você e sua família de todo mal. Eu encontro você, se for da vontade do Senhor, na nossa próxima aula. Um grande abraço e fique com Deus.